E eu quero falar sobre a constituição familiar, nada mais pertinente e lógico, né? Interessante é que Lutero ele diz que a família é a escola do caráter. A família é a escola do caráter. Ele diz que ele em um ano conseguiu ser santificado por Deus muito mais do que em 10 anos de monastério, irmãos. Então, Lutero ele dá uma ênfase, né, ao casamento, a esse processo de aperfeiçoamento no caráter, de forma muito significativa, né? E eu quero trazer uma biografia de um personagem bíblico muito conhecido, para facilitar o nosso entendimento sobre aquilo que a gente quer discorrer, que é Moisés, irmãos. Quero que você já abra sua Bíblia, né? A mídia aí. Inclusive eu vou falar sobre os midianitas hoje também, né? A mídia já pode projetar Hebreus capítulo 11, né? Eu vou falar da importância que um sacerdote midianita teve na vida de Moisés. Hebreus capítulo 11, do verso 24 ao 28. Cadê a projeção? Está aqui. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Próximo. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue. 29 também. Para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos israelitas. Amém, irmãos? Aqui nós temos um exemplo bastante significativo, né? Na pessoa de Moisés. Eu quero falar um pouco sobre esse ambiente, né, da casa onde Moisés foi desenvolvido. Se você perceber em toda a narrativa de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 4, a gente vai trazer aqui um breve resumo para você entender onde a gente quer chegar. Quando as 70 pessoas daquelas famílias, descendentes de Jacó, chegaram ao Egito, o povo hebreu ele começou a se multiplicar de forma muito rápida. Duras cerviz eram impostas sobre o povo de Israel, os tributos, o trabalho no campo, a olaria, e ainda assim o povo crescia de forma assustadora. Isso trouxe muita preocupação para o faraó da época, que era Tutmose II. Interessante que aquele faraó, ele pede que todo menino que nascesse, ele pudesse ser exterminado pelas parteiras. Eram duas parteiras, por nome de Sifra e Puá, que significa bonita e esplêndida. E essas mulheres eram tementes a Deus, irmãos. A Bíblia fala que quando o faraó chega para perguntar para aquelas mulheres o porquê que aquelas mulheres estavam permitindo com que os meninos hebreus nascessem, e a justificativa daquelas mulheres é que as mulheres hebreias eram muito fortes, e quando elas chegavam para promover o parto, os meninos já tinham nascido. Irmãos, eram basicamente 16 a 18 horas de trabalho que eram impostos sobre os homens hebreus, irmãos. Pensa só comigo, aos homens aqui. E ainda assim, aqueles homens chegavam em casa, e vou falar que nem o meu pastor Ney, e ainda entravam em campo, irmãos. Não é isso que ele fala? Entravam em campo. Então eles compareciam. E o povo foi crescendo de maneira assustadora. A Bíblia relata que um casal descendente dos levitas, nós bem sabemos que era Joquebede e Arão, homem esse que só aparece no capítulo 6, pastor Washington. E eu até estava conversando com o pastor Marquinhos ontem, e eu perguntei para ele: pastor Marquinhos, por que o pai de Moisés só aparece no capítulo 6? E a resposta é exatamente essa, irmãos.
Nós sabemos que a mãe de Moisés, num período de aproximadamente desde o nascimento até os seus 4 anos de idade, amamentou o seu filho. E era papel muito bem determinado das mulheres hebreias de imprimir a cultura do hebreu, os ensinamentos de Deus, no período da primeira infância, da amamentação daquelas crianças. Então Moisés ali, ao passar da sua amamentação, ele estava sendo tocado por Deus por meio dos ensinamentos da sua mãe. Nós sabemos que a filha de Faraó pega Moisés no rio, mas aí Deus dá uma estratégia para aquela família, onde a irmã de Moisés sugere que a própria mãe seja a ama de leite daquela criança. Pois bem, Moisés, ele estava sendo formado na cultura egípcia para ser um diplomata egípcio. Moisés falava 3 línguas, ele falava o egípcio, ele falava o hebreu e o acádio. Então Moisés, ele se tornou um rapaz ao longo do tempo, da sua primeira etapa dos 40 anos, um homem muito vistoso diante das nações. Muitas princesas africanas eram oferecidas por seus pais para que pudessem se relacionar com Moisés e tivessem os benefícios da corte egípcia, já que o Egito naquela época era a grande potência do mundo antigo. Era como se fosse hoje, de repente, os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China, só para facilitar o nosso entendimento. Mas antes de que a promessa, como nós vimos em Hebreus, se cumprisse na vida de Moisés, Moisés precisou passar por um processo, irmãos, de reestruturação acerca da sua identidade, acerca da comissão que Deus lhe daria. Deuteronômio capítulo 34, se eu não me engano, fala que não houve profeta maior do que Moisés em relação à velha aliança. Então Moisés foi profeta, o maior de todos os profetas, e foi libertador do povo de Israel. Irmãos, a primeira aplicação que eu quero fazer para nós aqui, não somente aos homens, é que nós fomos chamados. A Tássia, aqui enquanto ministrava, falava, ela usou uma expressão sobre uma família em Deus, algo nesse sentido. A pastora Lu falou sobre famílias como um farol, né, a nível de referência. Nós precisamos entender que uma sociedade, ela é constituída por famílias. Se você for ver no âmbito político, jurídico e social, uma sociedade, uma comunidade, ela não é formada, ela não é contabilizada por indivíduos. Ela é contabilizada por famílias. Então você pai, você mãe, você filho que aqui está, você jovem, solteiro ainda, que pretende, deseja se casar, fica ligado nessa mensagem, irmãos. Porque essa mensagem aqui não só é para o marido ou para a mulher, não. Essa mensagem é para você, inclusive, adolescente, pré-adolescente. Essa mensagem é para a igreja de Jesus. Moisés, então, ele precisava, irmãos, passar por um processo de ressignificação. Havia uma lacuna, uma deficiência na vida de Moisés que, ao passar da narrativa do texto, você vai perceber. E o papel de Jétro como um pai, como um homem que ressignifica, que devolve a identidade original na vida de Moisés, ela é muito necessária. E quantos de nós não precisamos de um ambiente, de uma pessoa que estruture a nossa paternidade, a nossa identidade, o verdadeiro significado que nós temos em missão, irmãos? Porque enquanto nós não descobrirmos a revelação de Deus, para que Ele nos dê o nome, que de fato é o nosso nome, um nome celestial, nós não entenderemos qual é a nossa missão. Nós não entenderemos o nosso papel como pai, o nosso papel como mãe, o nosso papel como filho. Abre a tua Bíblia também em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e verso de número 3. A mídia, por favor. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 3. Irmãos, eu quero falar, no meio de todo esse processo, sobre a serpente. Eu quero falar aqui basicamente sobre 3 serpentes. Moisés foi um homem que se deparou com serpentes pelo menos
3 vezes na sua trajetória com Deus. Existem muitos momentos da nossa vida, irmãos, que nós precisamos nos deparar com essas serpentes. Olha só o que é que Paulo fala para a igreja apostólica, para a igreja, para a nossa igreja inclusive. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, eu vou ler aqui, você me acompanha na leitura. Os midianitas não conseguiram projetar, eu vou ler aqui. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo, com toda a sabedoria, com toda a capacidade, Paulo está fazendo uma advertência a uma igreja que era cheia de dons, irmãos. Uma igreja rica. Paulo, no contexto do capítulo 10 e 11, ele diz que a igreja da Macedônia, que era mais pobre inclusive do que a igreja de Corinto, ela era mais generosa. Paulo está dizendo, eu nunca quis ser pesado para vocês. Paulo está dizendo, quando foi necessário, eu até trabalhei, irmãos, eu até produzi a tenda. Não que fazer o que Paulo fazia não era trabalho, não é isso que eu quero dizer. Tamanha era a murmuração dos líderes da igreja de Corinto em relação ao desenvolvimento apostólico de Paulo. Olha só, irmãos, a capacidade do que os homens falam acerca do desenvolvimento ministerial de Paulo. Está lá no capítulo 10, verso 10, você não precisa abrir. Porque as suas cartas, Paulo, olha só o que estão dizendo, são até fortes, mas a sua presença de corpo é fraca, sua palavra é desprezível. Olha a capacidade que a igreja de Coríntios tinha para falar sobre o apóstolo Paulo. Irmãos, um pouco antes, ainda no capítulo 10, Paulo fala, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo todo conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, irmãos. Sabe a serpente, irmãos? Sabe aquela serpente lá do início? Ela é a mesma serpente, Apocalipse capítulo 19, verso 2, se eu não me engano. Ela é o sinônimo do próprio Satanás, irmãos. Essa militância que Paulo está falando aqui com armas espirituais tem a ver com a batalha que nós temos na nossa mente, com toda a altivez, com todo orgulho, com toda a presunção. Enquanto eu e você não nos expormos a esse ambiente de confissão, irmãos, nós não seremos tratados e não alcançaremos e não estaremos apostos, posicionados para cumprirmos a missão que Deus quer que nós cumpramos. Eu lembro que agora há pouco, na denúncia aqui que o pastor Ney promoveu, eu achei muito legal a didática dele, porque ele até, dentro de uma ética, né, ele se expôs, não foi, pastor Austin? Primeiramente, e isso é muito, irmãos, eu acho muito fenomenal, eu acho que a palavra é essa, é o pastor sênior da igreja se expor para benefício do corpo. Aí cada um de nós falou um pouquinho ali, né? Eu inclusive até também me expus, né? E eu falei aqui para os homens que aqui estavam, e eu posso tornar público aqui, não o fato em si, mas o que foi falado exatamente, né? Tem uma frase do pastor Josué Gonçalves, e que o pastor Ney também usa aqui, que enquanto você não confessar a tentação, você vai cair em pecado. Ou então é melhor que você confesse a tentação do que confessar o pecado. Irmãos, nós precisamos criar uma cultura de confissão, irmãos. Nós falamos de mesa de comunhão, falamos de comer juntos, isso também é comunhão, mas nós precisamos agora ter a nobreza de espírito, de em momentos de comunhão, termos essa cultura de autoexposição e confissão. Se queremos chegar aonde Deus quer que a gente chegue, irmãos. Tiago capítulo 5, verso 16 diz o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis, pois a oração do justo tem muito em seus efeitos. Eu tive uma experiência, irmãos, onde ao confessar uma tentação, eu não caí em pecado. Eu falei isso aqui para os homens aqui, eu testemunhei de uma experiência própria, irmãos.
Ou você acha que nós pastores que aqui estamos falando com você não passamos por tentações, por desafios? Hein? E são com esses irmãos que Deus levanta para estar ao nosso lado, com os nossos pastores, com os nossos líderes, que nós somos sarados através da confissão, irmãos. Sabe, acho que que bom seria que a gente, alegoricamente, né, fizesse um confessionário ali atrás, irmãos. Que nem a igreja dos nossos irmãos, sabe? Assim, eu estou sendo um pouco radical, né? Mas que tal, irmãos? Precisamos rotineiramente abrir os nossos corações, as nossas esposas aos maridos. É sobre isso que eu estou falando com você nessa noite. Irmãos, a Bíblia fala então, voltando para Moisés, que ele então vai sentindo o deserto e ele vê 2 homens brigando, um hebreu e um egípcio. E a Bíblia fala que para defender o homem hebreu, ele mata o egípcio e foge. Logo depois ele vai para o poço. E o interessante é que o Senhor, ele é especialista em nos encontrar no poço, irmãos. Poço é lugar de necessidade. Poço é lugar de uma sede insaciável pelo Senhor. Poço é lugar de dependência. Poço é lugar de encontro com o Senhor, irmãos. A Bíblia fala ali que as 7 filhas de Jetro, ou Reuel, um sacerdote midianita, estavam ali, e Moisés, agora ele exerce a sua hombridade, defendendo aquelas mulheres, fazendo com que elas agora coletassem as suas águas, para os afazeres domésticos, dar de beber aos animais, e voltassem rapidamente para sua casa. Essas mulheres então chegam rapidamente em casa, e o seu pai pergunta, por que chegaram tão cedo hoje? E elas relatam para o seu pai o que aconteceu. E o seu pai diz então, chame esse homem para que coma conosco e passe um tempo aqui na nossa casa. A Bíblia fala que Jetro dá a sua filha Zípora por esposa a Moisés. Irmãos, um ambiente de casa, na casa, quando se fala de família, é sinônimo de segurança. Casa é sinônimo de alimento. Casa é sinônimo de contentamento, ou deveria ser. Casa é sinônimo de suprimento emocional, material e psicológico, e suprimento espiritual, destino. Casa é uma referência de destino, irmãos, ou deveria ser nas nossas casas, na minha e na sua casa, irmão. Olha só o que o pastor J.B. Carvalho fala, e é um livro que eu estou lendo. E cadê Mesaque? Eu vi Mesaque aqui agora há pouco. Não sei se está na salinha, onde que está? Banheiro? Mesaque está lendo um livro que eu também estou lendo, irmãos, e recomendo. Principalmente aos homens, mas as mulheres também podem ler. Que é A Jornada de Meninos a Homem. Olha só o que o pastor J.B. Carvalho fala. Meninos e meninas precisam da segurança de uma casa funcional, porque famílias inteiras e saudáveis vão curar o mundo. Irmãos, o benefício que alcança, a misericórdia e a graça que alcança a tua casa, alcança a do vizinho também. Como a nossa pastora Lu falou, que os nossos lares sejam lares faróis, lares de referência, de clareza, de luz. Jesus mesmo disse que Ele era a luz do mundo, irmãos. Ele diz que nós como os discípulos seríamos o que? Sal e luz. No ambiente de casa há suprimento. Quando Moisés entra na casa de Jetro, a Bíblia fala que ele comeu pão com Jetro. No ambiente de paternidade existe ressignificação de identidade, existe comunhão através do pão. Jesus é o pão da vida, irmão. Os midianitas, eles eram exímios negociantes, ferreiros, eles eram seminômades. Olha só a referência de paternidade. Eles adoravam. Quem que eram os midianitas? Eles eram descendentes de Abraão por meio da sua concubina Quetura. Então eles adoravam naquele período ao Senhor. Logo depois lá em Juízes, eles acabam se desviando do caminho e fazem aliança com povos pagãos. Mas até aqui, até o Êxodo aqui,
eles adoravam ao Senhor. E eles tinham uma prática de adorar o Senhor. Presta atenção aqui, você vai entender onde eu quero chegar. Adorar em tendas. Eles eram seminômades. Ficavam um tempo no lugar, instalavam suas tendas, adoravam ao Senhor, depois iam para outro lugar, conforme a orientação de Deus. Isso te lembra alguma coisa, irmãos? Tabernáculo, irmão. Olha o que é que um ambiente de paternidade faz na vida de um homem. Quem que recebeu uma instrução de Deus para a formatação e a configuração do tabernáculo? Moisés. Está entendendo, irmãos, onde eu quero chegar? O que é que a paternidade faz? O que é que uma família estruturada faz na vida de um homem? Dá destino, dá efetividade na missão. Os midianitas, eles também foram aquela comitiva que pegou José e levou para o Egito, né? Então, até numa situação dificultosa como foi essa de José, eles dão destino para a vida de José. Levam José para o Egito e aí José se torna quem ele foi. Olha só, Moisés, irmãos, a Bíblia fala, depois você vai ler na narrativa, que ele foi afugentado por um faraó. Quando você vai estudar um pouco de história, você vai ver que depois de Tutmés II, o sucessor era uma faraó, chamada Hatshepsut. E essa faraó, ela usava barba postiça e o cajado dela era maior, uma vara maior do que tradicionalmente os outros faraós. O feminismo, olha só, já começa a sinalizar. Porque, irmãos, o que está acontecendo hoje a nível ideológico é somente uma roupagem do que já acontecia no passado. Hatshepsut, Jezabel e tantos outros espíritos que se ultrajaram no ambiente profético agora para fazer o que estão fazendo. Amém, irmãos? A Bíblia fala que Moisés corre atemorizado dessa faraó, Hatshepsut. Se você pesquisar na história lá, você vai ver que era ela. Era Anderson, tu viu também? Não? Mas é, Hatshepsut. Interessante que Deuteronômio 34 fala que não houve profeta como Moisés para o povo de Israel. E o que é que acontece com Herodias no Novo Testamento, quando vem João Batista? Perseguição ao profeta, porque denuncia um casamento fora da configuração judaica de Herodias com Herodes. E aí o que acontece? Agora uma mulher, o espírito de Herodias perseguindo o profético. Você está vendo, irmãos, as sinalizações? Irmãos, a família é a célula máter da sociedade. O teu ambiente familiar tem que ser um ambiente profético, irmãos, de projeção, um ambiente de envio, porque profecia fala de futuro, sim ou não, irmãos? E destino não fala de futuro? Então, quando a Andréia projeta as filhas para estar envolvidas com relações internacionais e tantas outras, quantas forem as orientações, ela está profetizando. Ela e o Wesley estão direcionando por meio profético daquilo que a filha dela tem que fazer, por meio da revelação que Deus deu ao pai e à mãe nesse ambiente de plenitude. Mas para isso, irmãos, nós precisamos estar expostos. Porque o que a serpente fez, Paulo fala sobre essa serpente. O que a serpente fez na origem foi de forma astuta agora depreciar tudo aquilo que Deus tinha falado, provocando agora de forma muito singela e sensível sobre aquilo que a mulher deveria ou não consumir. Irmãos, enquanto a queda do homem se deu porque o homem comeu o que não podia, uma das práticas mais significativas para a redenção do homem é não comer o que pode. E que prática é essa? O jejum. Enquanto a queda do homem se deu porque ele comeu o que não podia, agora uma das práticas mais expressivas para esse tempo principalmente, um tempo onde nós precisamos discernir no profético, fazer distinção de espíritos, é o quê? Prática do jejum, que é uma coisa que a nossa igreja estimula muito a nós fazermos aqui. Então a redenção do homem, ela também se dá por meio da prática do jejum, que é exatamente não comer o que podemos.
Então, essa serpente, irmãos, ela não só perseguia a Moisés, mas ela persegue a cada um de nós dentro das nossas casas, irmãos. Paulo faz essa advertência para a igreja apostólica, não é para os de lá de fora não. Fala sobre a militância, a batalha na nossa mente, sofismas. Presta atenção. Moisés então, quando um homem, para ele ser reestruturado, ele precisa estar disposto a algumas intervenções. Moisés chega, foi-lhe dado uma mulher e um filho. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson. Olha só como Moisés ainda estava inseguro. Gerson significa fui peregrino em terra estranha. O nome do filho fala muito do estágio em que nós estamos. Presta atenção, Gerson. Fui peregrino em terra estranha. Então Deus dá um casamento, um ambiente de reestruturação na paternidade para Moisés. Mas Deus queria transformar Moisés agora, não somente num bom pai de família. Deus queria estabelecer a missão efetiva na vida de Moisés, irmãos. E para isso, a Bíblia fala que enquanto Moisés trabalhava, apacentando o rebanho do seu sogro, ele tem uma experiência poderosa com o Senhor, que é a sarça ardente. Uma das coisas que mais me impressiona em Moisés, irmãos, é a disponibilidade em ouvir o Senhor. Irmãos, é nesse ambiente de intimidade, de entrega, de miserabilidade, sabe? Não é de autodepreciação, é de você saber que você é miserável sem o Senhor, que você é ruim sem o Senhor, que você é fraco sem o Senhor. É que Deus te chama pelo nome. A Bíblia diz que quando Moisés olhou para a sarça que queimava e não se consumia, Deus fala: Moisés, Moisés, chama Moisés pelo nome. E quando Deus nos chama pelo nome, Ele nos devolve a nossa identidade original, irmãos. Mas Moisés estava fazendo o que, irmãos? Trabalhando, honrando o seu sogro, honrando a sua família. Moisés estava disponível para o Senhor. Moisés viveu 3 ciclos de 40 anos, irmãos. Esse é o segundo ciclo de 40. O primeiro é aquele quando ele era ainda muito jovem, e depois ele vai para o deserto. Mas aí já na segunda parte do capítulo 2, já iniciando o terceiro, ele já estava no seu segundo ciclo de 40 anos. Moisés estava ainda sendo santificado, aperfeiçoado pelo Senhor, por meio de uma relação de paternidade, por meio de uma relação conjugal. Deus se revelando a Moisés. Deus quer se revelar a nós por meio de uma relação de reparações, de reconstrução, de pedidos de perdão, de olhar para trás para as nossas gerações, dizer quem foi o meu pai, quem foi o meu avô, o que eu preciso fazer para reparar o dano que não foi eu que causei. Nós somos remidores, irmãos. Moisés, e a Bíblia fala que Moisés se virou. Moisés estava disponível para se relacionar com o Senhor, para receber a revelação da sua identidade. Enquanto Deus não falou a Moisés 2 vezes, Deus não se revelou quem ele era para Moisés. A Bíblia fala que Deus diz assim: Moisés, eu preciso que você volte ao Egito, para libertar o meu povo. E Moisés, com muita insegurança, Moisés diz: Senhor, mas o que falarei eu sobre ti? Quem direi que o Senhor é? E aí logo após Deus se revela a ele, diz que o eu sou, né? O eu sou agora te envia. Sabe, irmãos, o eu sou Yahvé. Sabe, nós só entenderemos quem Deus é na nossa vida quando nós nos tornarmos disponíveis num ambiente de fogo, num ambiente de refino, porque a sarça significa a manifestação do próprio Jesus no Velho Testamento, irmãos. É a chamada teofania. É o próprio Jesus agora se manifestando de forma clara e objetiva. O anjo do Senhor se refere ao próprio Jesus se revelando a Moisés, irmãos. Ele é atemporal. Então Moisés começa a pegar confiança, ele começa a ser reestruturado. Moisés já passa agora por uma ressignificação na sua identidade, por meio da paternidade que foi exercida pelo sacerdote midianita, Jetro.
Mas só que agora existia a missão, irmãos. Existia a missão. Enquanto a serpente, em Gênesis, ela denotava que o homem era insatisfeito, mesmo em um ambiente de plenitude, irmãos. Homens e mulheres estejam e sejam satisfeitos. Eu não estou falando que você não deve trabalhar processo de aperfeiçoamento na tua relação, na tua casa, processo de alinhamento, mas esteja contente com tudo aquilo que Deus está fazendo, irmãos. Seja processual com seu cônjuge, com seus filhos. Tenha discernimento sobre qual é o processo que cada um deles está passando, irmãos. Sabe por quê? Foi o descontentamento, mesmo em um ambiente de plenitude, que fez com que a mulher comesse aquele fruto. Irmãos, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, que Deus colocou toda a árvore boa para a comida e para a vista. Comida fala de suprimento e vista fala de contemplação, de satisfação em Deus. Quando eu estou satisfeito com tudo aquilo que Deus está fazendo e ainda fará, e tem a ver com a veia profética, porque quando eu estou satisfeito com aquilo que ainda não aconteceu, eu estou profeticamente interiorizando valores eternos, irmãos. Gênesis capítulo 4, irmãos, fala exatamente da primeira serpente. Eu vou falar só de mais duas, para concluir. A hora já é passada, tinha muita coisa para falar, mas a gente fala numa outra oportunidade. Irmãos, Moisés, ele ainda precisava de um tratamento no quesito da autoridade, irmãos. Salmo de número 24 nos diz o seguinte, verso 3: quem subirá no monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Irmãos, para entrar nesse ambiente, irmãos, tem que ter exposição, irmãos. Você vai ver que Moisés precisou se expor, agora em Êxodo capítulo 4, irmãos. Existiam algumas situações a ser tratadas na vida de Moisés para que ele pudesse libertar o povo hebreu. Olha só o que o capítulo 4, verso 1 fala. Projeta para mim, por favor. Então Moisés replicou a Deus: mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão na minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão. Não é possível que Yahvé, ele agora já está dando um nome para Deus, está vendo, irmãos? Te tenha aparecido? Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: um cajado ou uma vara. Dá uma pausa aí. Não, projeta o verso seguinte. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra, e Moisés esquivou-se dela. Próximo. Então ordenou Yahvé a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Irmãos, tem momentos que é necessário a gente pegar a cobra pela cauda, tá, irmãos? Vara ou cajado é sinônimo de autoridade. Deus queria tratar da autoridade que ele havia de dar a Moisés, mas antes disso, Deus precisava tratar com a autoridade depreciada na mente de Moisés. Porque se Moisés não tivesse sido tratado, sendo confrontado em pegar aquela serpente pela cauda, certamente ele não seria o libertador do povo hebreu. Precisamos analisar, irmãos, o porquê nós queremos essa autonomia, esse poder, essa posição, esse cargo. Precisamos analisar em Deus.
O que é que o salmista fala que para entrar nesse lugar nós precisamos de quê? Mãos limpas e? Mãos limpas fala de serviço íntegro, fala de adoração. Coração puro fala de verdadeira intenção, irmãos. Enquanto eu e você, está falando de mim também, tá, irmãos? Não tivermos esse entendimento do que o salmista fala, de enquanto eu e você não estivermos prontos para pegar na cobra pela cauda, ser confrontado por essa cobra, esse cajado que virou cobra, na verdade. Porque você está achando que o que você tem hoje na sua mão é autoridade, e muitas vezes não é serpente. Moisés pega ela pela cauda. Aí nós temos duas escolhas. Ou pegar pela cauda, ser confrontados por Deus, ou fugir e não cumprirmos a missão. Qual dessas você escolhe, irmãos, nessa noite? Mãos limpas e coração puro. Como entraremos no teu santo tabernáculo, no teu santo templo, Senhor? Sabe, irmãos, enquanto nós não deixar com que o Senhor escrutine os nossos corações, as nossas intenções, irmãos, enquanto eu não entender que cada coisa, por mínima que seja, uma devolutiva, enquanto eu não trato o meu irmão, ou quando eu olho para o meu irmão e eu falo com ele de uma forma, mas eu penso algo sobre ele, enquanto eu não for íntegro, completo, nas minhas condutas, nas minhas práticas, nós não entraremos nesse santo lugar. Martinho Lutero falou que a casa é a escola do caráter. Primeiro em casa. A congregação também é um ótimo lugar, tá, irmãos? De a gente ser transformado no caráter, sim. Pelos nossos irmãos, pelos que amamos mais, pelos que amamos menos, pelas exortações dos nossos líderes e pastores. Mas será que eu e você estamos dispostos a pegar a cobra pela cauda? Moisés, coloca a mão no peito, Moisés. Segue aí o versículo, irmão. Próximo. Ele estendeu a mão, olha o que é que Moisés fez, pegou pela cauda e ela se converteu em cajado em sua mão. Moisés obedeceu ao Senhor, foi confrontado no seu sentido depreciado e adulterado de autoridade, foi tratado por Deus e agora sim, irmãos, ele estava ficando pronto para ser o libertador de Israel. Próximo versículo. E disse o Senhor: fazei isso para provar os israelitas que Yahvé, o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. E disse mais o Senhor: põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito, e assim que atirou, eis que a sua mão estava coberta por uma doença chamada lepra, irmãos. Mão, serviço, adoração, coração, intenção, amargura, falta de perdão. Irmãos, precisamos deixar o Espírito Santo analisar as nossas intenções, o nosso coração, se tem coisas que têm nos impedido de sermos remidores, irmãos. Sabe, não adianta fazer por fazer, irmãos. Sabe, aqui a gente não está falando, nós não somos uma instituição corporativa, pragmática. Nós somos uma igreja, irmãos, que tratamos do caráter, irmão, que tratamos das verdadeiras intenções do nosso coração, para que nós façamos com integridade aquilo que nós temos que fazer, para que entremos nesse santo lugar, um lugar de adoração, um lugar de mãos limpas e coração puro, de efetividade e de plenitude, irmãos. Enquanto eu e você não estivermos abertos a se tratar do Senhor, inclusive por meio das relações conjugais, paternais, parentais, congregacionais, irmãos. Nessa noite, irmãos, eu quero te provocar a você deixar com que essa palavra entre no seu coração, que ela produza um fruto, irmãos, que você não tem dimensão, sabe? José, Maria, Carlos, Cláudia, pega a cobra pela cauda, coloca a mão no peito, a mão está leprosa, sim, Senhor, coloca a mão no peito de novo, obedece. Mãos limpas e coração puro, irmãos. Mãos limpas e coração. Senhor, como farei para entrar no teu santo templo, no teu santo lugar? Mãos limpas e coração puro, mãos limpas e coração puro, mãos limpas e coração puro, irmãos. Eu estou nessa, irmãos, também, eu quero esse lugar. E não tem muito tempo não, irmãos, que Deus está me pedindo para colocar a mão no peito, não.
Pega no cajado. Está aqui o cajado. Que cajado? Isso é serpente, macho. Pega pela cauda. Interessante, irmãos, para finalizar de fato, tudo isso, é que depois que Moisés é tratado pelo Senhor, ele consegue cumprir tudo aquilo que Deus determinara a ele, irmãos. Sabe a estruturação, a revelação da configuração do tabernáculo? Deus deu para Moisés as tábuas, as leis sobre os sacrifícios, sobre as ofertas. Deus deu para Moisés. Moisés tinha uma referência. Jetro adorava o Senhor em tendas, e a estrutura, a dinâmica do tabernáculo era parecido com aquilo que os midianitas faziam, irmãos. Meninos e meninas precisam de referência. Meninos e meninas precisam de referência nessa geração. Não é falar como fazer, é mostrar como fazer, fazendo, no caminho. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Capítulo 18, e agora eu termino. Moisés faz uma coisa linda que eu acho, que é o princípio da honra. A Bíblia diz que ele já estava no deserto, e se você for analisar toda a narrativa, Moisés teve que deixar um tempo a esposa e os filhos com seu sogro, por conta da jornada que ele tinha no deserto. E aí o seu sogro leva então a sua família. Lá no capítulo 18 você vai ver, depois você lê em casa. E a Bíblia fala que Jetro chega, entrega a família para Moisés, e ali aparece Eliezer. Olha só o significado do nome Eliezer. O Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Você está vendo em que outro momento da vida, em que estágio da vida Moisés estava, quando ele recebe agora o seu segundo filho, por meio do seu sogro. Aí aqui eu vejo honra pelo seu sogro, eu vejo prestígio da parte de Moisés pelo seu sogro, levando ali a sua família para continuar a caminhada no deserto rumo à terra prometida. A Bíblia fala que Jetro então ele sacrifica, oferece sacrifícios ao Senhor, está escrito lá, junto com os anciãos de Israel. Moisés, a Bíblia fala que até o último momento Moisés cumpre tudo aquilo que o seu sogro fala. Capítulo 18 fala sobre isso, irmãos. Então, o meu desejo nessa noite, irmãos, é que essa mensagem ela penetre no teu coração, que ela mexa com as tuas estruturas espirituais, que ela trabalhe na tua mente, irmãos, assim como Paulo fala, trazendo a simplicidade do relacionamento com Cristo, por meio da relação que você tem com a sua família, com seus irmãos, com seus líderes e pastores, e que você analise cada um dos seus passos, irmãos, daquilo que você faz, do serviço que você presta ao Senhor, por meio do seu ministério, irmãos. Não adianta fazer por fazer, irmãos. Nós não somos uma instituição corporativa. Nós somos um organismo vivo, cujo cabeça é Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe você nessa noite. Guarde essa mensagem no seu coração. Eu tenho recebido dela esses dias, e tenho me deparado com as minhas serpentes, com a mão leprosa. E Deus tem tratado comigo, irmãos, e espero que trate com você também. Amém, irmãos? Pastor Austin.